Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 48 do 7º ano. E o assunto dessa aula é Jesuítas na América Portuguesa, Catequização dos Índios. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: recordar sobre a Companhia de Jesus, ou jesuítas, o que era e seu objetivo. Definir o papel dos jesuítas na catequização dos índios por meio das missões ou reduções. E descrever o cotidiano das missões na América Portuguesa, exemplo de resistência indígena e os impactos de aldeamentos. Antes de mais nada, já separa seus materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, livro de história, aquele que você tem em sala de aula. Busca no índice qual a página que trata acerca desse assunto, caderno de história, tanto para as anotações das principais informações, mas também depois para a realização da atividade referente a essa aula. Você irá precisar também do lápis, caneta e borracha. Tendo tudo isso em mãos, podemos dar sequência a esta aula. Antes de falarmos propriamente dito sobre os jesuítas na América Portuguesa e a relação que eles tinham com os indígenas, é preciso relembrar quem são eles. Embora já tenhamos estudado sobre eles, é importante recordar para ver se está fresquinho na memória. Lembra quando a professora sempre fala, quando eu falo para vocês, algumas questões da atividade têm por objetivo fixar algumas informações que serão utilizadas para frente no entendimento de outros assuntos? A questão dos jesuítas é uma. Vocês já viram anteriormente, não é algo totalmente novo. Portanto, fica mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá. Companhia de Jesus ou os jesuítas foi uma ordem religiosa criada em 1534. Por quem? Por um grupo de estudantes que foi liderado por Inácio de Loyola. Foi reconhecido esse grupo pelo Papa em 1540. E a partir de então, os jesuítas, essa ordem, se engajaram no projeto colonizador português. O que eles passaram a desenvolver? Ações missionárias, tanto com populações nativas da Ásia, como também da África e da América. Então, essas ações missionárias visavam buscar novos fiéis e evitar com que estes tornassem protestantes e não fossem para a Igreja Católica, tá? O que vai acontecer? Esses jesuítas virão para o Brasil, liderados por quem? Manuel da Nóbrega. Inclusive, na região, nós temos em Rio Negrinho colégio com esse nome. Agora você já entende de onde vem. Os primeiros jesuítas chegaram na América em 1549, liderados por Manuel da Nóbrega, com a comitiva de Tomé de Souza, que foi um governador geral do Brasil. Já estudamos sobre os governos gerais, lembrem-se, após ali as capitanias hereditárias. Qual era a missão dos jesuítas? Catequizar as populações indígenas e também os filhos dos colonizadores. Eles se estabeleceram inicialmente no litoral da capitania da Bahia, na cidade de São Vicente, em áreas do atual estado do Rio de Janeiro. Eles também lá fundaram colégios que eram mantidos com os recursos da coroa e tinham como principais objetivos a educação dos colonos, mas também a formação de novos padres ali para a região. Sobre a catequização dos indígenas, esse ensino dos indígenas. A catequização ela se deu principalmente pelo teatro e também pela música, em que os padres ensinavam os sacramentos para esses povos. Está aqui a imagem de José de Anchieta, que foi um missionário que chegou na América Portuguesa em 1553,
com apenas 19 anos. E ele foi destaque nesse processo de catequização. No ano de 1570, Anchieta compôs várias peças religiosas que eram representadas nas aldeias por meio de músicas e cantos. As encenações para ensino, para catequização dessas crianças e também adultos indígenas, as encenações elas eram feitas por crianças, porque de acordo com Anchieta, elas seriam as responsáveis pelo êxito missionário. Porque se ensinasse a criança, ela ia trazer esses ensinamentos, esses novos conhecimentos para dentro de casa. É só pensar lá quando você iniciou a sua vida escolar. Quando a professora ensinava uma música diferente, você não chegava em casa cantando, a mãe e o pai já cantavam junto. Então, dessa maneira acreditava Anchieta. Primeiro a gente começa nas crianças que elas vão ajudar aqui esse processo missionário, essa nossa ação missionária tenha êxito, tenha sucesso. Eu vou comentar para vocês sobre as missões ou reduções. Elas eram uma organização de aldeamentos autossuficientes. Isso quer dizer, o que eles produziam era o necessário para sobreviver, não pensando em produzir a mais para comercializar. E elas também tinham por objetivo converter os povos nativos ao catolicismo, pensando que era objetivo dos jesuítas buscar novos fiéis. Nesses aldeamentos, os jesuítas trabalhavam para que os indígenas adotassem um modo de vida cristão e também adoração a um só Deus. Desta maneira, os índios eram obrigados o quê? Deixar de lado a nudez, ou seja, não poderiam mostrar as suas vergonhas, como se falava naquela época. Deveriam deixar para trás o politeísmo, afinal eles acreditavam em vários deuses, agora só existia um Deus. As práticas poligâmicas, era comum índio ser casado com mais de uma mulher. E vários outros costumes que eram ancestrais, que eram passados de pai para filho, neto, bisneto e assim por diante. Mas a partir da catequização deveria ser abandonado. Por isso a crítica em relação a esse processo, que anulou a cultura indígena, dizendo que ela era inferior. E nós, como estudantes de história, sabemos que não existe cultura melhor ou pior. Existem culturas diferentes. Muito bem. Sobre as missões pela América Portuguesa. Os jesuítas, então, expandiram essas missões para o sertão e atingiram o norte da colônia. Seriam os atuais estados do Ceará, do Pará e também do Maranhão. Na região da capitania de São Vicente, que depois foi nomeada para São Paulo, dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, região conhecida como Bacia do Prata, pega aqui o sul. E ao longo do rio Amazonas também foram estabelecidos muitos aldeamentos, dos quais chegavam a reunir milhares de indígenas. Como é que era o dia a dia nas missões? Os indígenas eles eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho, praticavam que tipo de atividade? Artesanato, agricultura, a caça, a pecuária e também a coleta. No caso dos aldeamentos da região amazônica, eles exploravam as chamadas drogas no sertão, que eram especiarias que haviam só ali. Estudaremos mais, embora já tenhamos estudado um pouquinho antes, mas a gente vai entender melhor o que são elas. Nas oficinas das missões, eles fabricavam instrumentos musicais, adornos, esculturas para residências e também igrejas. Os indígenas também aprenderam a técnica da metalurgia e produziam artefatos de metal, como anzóis, facas, entre outros, necessários ali para o dia a dia.
Os missionários impunham então um modo de vida cristão e condenavam as práticas, as crenças que eram tradicionais dos ancestrais dos indígenas. Os catequizadores mudaram a estrutura social desses povos ao desvalorizar inclusive a função dos pajés. Lembra que os pajés tinham uma função especial, porque eles eram líder religioso, mas também o curandeiro, o médico das aldeias. E ainda substituíam o tipo de moradia, dizendo que aquela não era suficiente, não era boa, não era a melhor. Então, muitos nativos buscaram resistir à nova realidade que estava alterando o modo de vida deles. Nesse sentido, vamos conhecer um exemplo de resistência indígena, a Santidade de Jaguaribe. O movimento foi liderado por um pajé tupinambá. O que ele fazia? Ele tinha por objetivo revigorar as crenças do seu povo. Então ele criou uma cerimônia religiosa que reunia elementos tanto da mitologia tupinambá, do seu grupo, como também do cristianismo. Ele dizia ser o verdadeiro papa e a reencarnação do tamandaré, que seria um ancestral tupinambá. Nos rituais, as pessoas dançavam, cantavam, bebiam cauim, que era uma bebida alcoólica indígena feita com a mandioca, o nosso aipim aqui da região. O movimento foi desfeito pela coroa portuguesa, então não teve êxito, não teve sucesso. Os aldeamentos, eles serviam então de proteção aos indígenas contra os exploradores que tinham por objetivo escravizá-los. A partir do momento que eles estavam nesses aldeamentos, eram protegidos pelos padres. Ao ser catequizados, eles passavam a ter alma. Tendo alma, não poderiam ser escravizados. Mas é importante destacar que, quando esses indígenas permaneciam nessas missões, eles ficavam em contato com doenças que foram trazidas pelos europeus e que eram desconhecidas por eles aqui na América. Desconhecidas pelos pajés que sabiam tudo sobre as plantas, eles eram os top na planta, né? Então, não tinha a questão do antídoto para aquelas doenças. As missões que abrigavam nativos de várias aldeias, ainda o risco de contágio era maior ainda. Entre os anos de 1562 e 1563, para vocês terem uma ideia, um ano, na Bahia, cerca de 30 mil indígenas aldeados foram vítimas de varíola, que hoje para nós é mais comum. A gente tem vacina para prevenção, tem todo um tratamento que na época não tinha. Na próxima aula, iremos estudar sobre os jesuítas na América Portuguesa, em especial sobre os conflitos entre eles, os colonos, a coroa, e falaremos em especial sobre a colônia de Sacramento. Antes de mais nada, revise essa aula se necessário for para realizar a atividade referente a esse assunto, que, como eu sempre falo, tem por objetivo revisar esse assunto, mas também fazer com que algumas informações fixem lá na cabecinha de vocês para que seja mais fácil compreender novos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!